Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 340 do seu podcast favorito de velocidade, edição das quintas-feiras, edição de responder as perguntas. As pessoas têm muitas perguntas, apesar da Fórmula 1 estar de férias, né? Mas tem muitas perguntas. Tem perguntas sobre o esporte, tem perguntas sobre a parte jurídica, que nós vamos tentar responder aqui também tudo que der, e o que não der a gente fica enrolando, que é a nossa especialidade. Chamando o grande Adalto, ele ainda que preserva o sorriso pós-férias, né? Vejam vocês Gostei o vício de uma pessoa que acabou de tirar férias. Eu gostei que enrolar é a nossa grande especialidade. Especialidade da casa é enrolar, né? Isso aí. É, isso aí. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRace e o do Fábio @CampusFB. O Fábio que não estará aqui hoje. Esteve na quinta-feira passada, ficou exausto, né? Muito cansado. E agora ele vai ficar algumas quintas-feiras sem aparecer aqui, porque afinal de contas é muito cansativo, deve ficar muito. Ele deve estar se cansando até agora. Deve estar, é terrível. Bom, vamos lá, né, Adalto, responder as perguntas, né? Vamos. É sempre legal, porque o pessoal resolveu deixar para fazer as perguntas do especial de 2008 hoje, 2 semanas depois, talvez porque tenham tido algumas novidades a respeito do caso Felipe Massa. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Primeiramente aqui o Antônio. Ele pergunta o seguinte: existe a possibilidade do Ron Dennis retornar à direção da McLaren? Não que eu saiba. E eu acho muito improvável que isso aconteça, porque o Ron Dennis foi tirado da McLaren pelos próprios sócios, compraram a parte dele, à força, né? Fizeram lá um valor alto, inclusive. O Ron Dennis saiu multimilionário de lá. Sim. Mas tiraram ele fora. Então, e a McLaren está indo bem, está crescendo, não vejo razão nenhuma de voltar. O Dennis está com 76 anos, estou aqui consultando neste momento. 76 anos, Adalto, você acha que já não deu assim para ele? Já não deu de Fórmula 1? Ficar viajando para todo lado. Tem que aguentando curtir aí piloto e patrocinador que lhe falta, né? Os anos que lhe faltam com a família, tudo, e meu Deus, né? Eu, sinceramente, com a idade, se eu estiver vivo com a idade dele, eu pretendo estar na praia, entendeu? Entendeu? Tomando caipirinha. De preferência uma praia que não seja no Brasil, né? Fora do Brasil, melhor ainda. Né? Quanto mais vazia, melhor. Entendeu? Só eu e minha esposa, alguém da família, tomando uma caipirinha, tomando sozinho. Né? Deus me livre. A Fórmula 1, né? Ainda mais lá, é uma panela de pressão. O cara, né? O cara com a idade dessa já não rola. Não, já deu a contribuição dele, tá ótimo. Já deu. Muito bem dada. Muito bem dada. Ficou na história da Fórmula 1, né? Foi muito bem substituído também por esse Zac Brown que tá aí, né? Mais antenado. E é isso, pessoal. Vai passando, as pessoas vão passando, vão chegando pessoas novas e é assim que a vida segue. Sempre pra frente. Pilotos também vão passando. Pilotos vão passando. É isso aí. Sempre pra frente, pessoal. Sempre pensando pra frente. Ó, Evandros. Semana retrasada, perguntei quem era o piloto mais arrojado. Quando eu falei arrojado, era arrojo com qualidade. Muito bem. Na opinião de vocês, entre Hamilton e Verstappen, qual deles extrai mais do carro? A pergunta é difícil de responder. Porque o Verstappen é bem mais novo que o Hamilton, né? Quantos anos mais novo? 12 anos? 14 anos, Vamos lá, vamos às pesquisas, vai respondendo aí. Uma pesquisa. Eu acho que o Hamilton já passou do auge, enquanto o Verstappen está no auge. Né? Então, se você for comparar hoje, o Verstappen tira tudo dessa Red Bull, né? E eu não sei se o Hamilton tira tudo também ou tira 99%, entendeu? A diferença de idade deles é de 13 anos. 13 anos, Então, em esporte é muita coisa, né? É muita coisa no esporte, entendeu? Isso faz diferença. Todo mundo ainda fala do Alonso, tudo. O Alonso ainda é um ótimo piloto porque o Alonso era um gênio.
né? Então, o Alonso, mesmo com a idade, ainda é um ótimo piloto, excelente piloto. Hamilton, excelente piloto, tudo. Mas a idade chega. Então, comparar hoje, eu acho difícil, né? Não sei dizer. Mas talvez o Verstappen. Mas, assim, os dois no auge, o Hamilton estava no auge dele, vou te falar, para ganhar dele... Difícil, né? Era difícil, precisava acontecer. Que aquilo que a gente falou, o Hamilton até hoje, como ele tem mais tempo, ele já passou por mais situações, então a gente pode hoje chegar aqui e afirmar que ele foi mais completo, né? Sim. O Verstappen não tem como, porque ele só ficou na Red Bull, então... assim, ele... O só está na Red Bull e agora, com esse regulamento, né, é que ele aflorou de uma vez, a gente já imaginava isso. Até que eu escrevi uma coluna em 2019 falando isso. Está lá a coluna, Verstappen é um animal. Eu digo no final do texto que quando ele tivesse um carro campeão, um carro vencedor, sai de baixo, queria detonar. Mas é isso, quer dizer, vai passando o tempo, né? E as coisas vão mudando, entendeu? Então, hoje o Verstappen está no auge dele. Tá acontecendo com o Verstappen o que eu achei que ia acontecer mesmo, lá em 2019, ou seja, 4 anos atrás, né? O Hamilton passou por tudo isso. Teve companheiros de equipe muito fortes. Teve o Alonso primeiro. No auge, o Alonso era bicampeão mundial. Quando foi disputar com o Hamilton, que era um novato, estava estreando na Fórmula 1. A primeira corrida deles foi numa pista que o Hamilton nunca tinha visto, né? Na Austrália, e o Hamilton estava andando melhor que o Alonso. Tiveram que fazer lá uma mutretagem ali para fazer uma parada para o Hamilton, para o Alonso chegar na frente dele. Entendeu? Depois o Hamilton teve o Button como companheiro de equipe, campeão mundial. Teve o Rosberg, também um piloto que aposentou o Schumacher, também um campeão mundial. Então, né, a carreira do Hamilton é mais rica. Mas o Verstappen ainda tem muito tempo, entendeu? Então, tem um regulamento que vai chegar em 2026. Pode ser que ele mude de equipe. Entendeu? Então, a gente tem que esperar mais tempo o Verstappen para dar uma definição para ele. Porque os caras estão muito forçando a barra, principalmente em cima da gente aqui, entendeu? De poucos, de mim. Porque a gente não faz oba-oba, né? Entendeu? Pô, eu não comparo, não tem como a menor condição, entendeu? A gente não faz oba-oba aqui, isso é importante deixar claro aí pro pessoal. Exatamente. Se estiver procurando um podcast que faz oba-oba, esse não é o lugar, né? A gente nunca foi disso. Então, a gente analisa as performances, e nesse momento a gente tem que dizer que o Verstappen é espetacular, mas talvez ele está tendo o ônus de ter um carro muito bom e um companheiro muito ruim, e a gente tem que falar, né? Sim, exatamente. Não tem base de comparação nesse momento, né? Exatamente. Quando teve, que eu considero que foi em 2021, teve, porque eram carros muito parecidos e ele teve que se esfolar para ganhar do Hamilton e conseguiu no final. Legal, mas foi um ano só, né? Precisa ter mais aí. Precisa ter mais. Foi um ano só, e você e o Fábio não acham muito isso, mas eu tenho muita ressalva, né, com 2021. Eu pessoalmente, tenho muitas ressalvas, porque aconteceram muitas coisas ali, para mim, fora da casinha, e na última corrida, quando eles chegaram empatados, 0-0, quem chegasse na frente era campeão, né? Na minha opinião, a Fórmula 1, o Verstappen não tem nada a ver com isso. O Verstappen foi lá e ganhou a corrida. Fez uma ultrapassagem espetacular no Hamilton numa curva que Hamilton nem esperava. Lógico, o Verstappen com um pneu novo contra um pneu de 40 voltas do Hamilton. Mas não importa, ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, tem que dar um mérito para ele. Mas o Hamilton foi roubado naquela corrida, né? Então, ele perdeu o título, na minha opinião. Adalto, esses dias o perfil da Fórmula 1 postou um vídeo com corridas que foram decididas na última volta. E aí tinha esse lance lá. Eu não consigo aceitar que o Hamilton deixou aquela porta aberta daquele jeito de novo. Assim, o distanciamento histórico só aumenta a minha percepção de que ele
ele vacilou demais ali. Eu acho que ele vacilou também. Ele vacilou demais. Ele foi muito bonzinho. Ele praticamente abriu o caminho para o Verstappen passar por ele. Mas eu até entendo, eu até entendo o que ele pensou. Eu acho que ele fez aquilo ali para poder depois voltar para dentro e conseguir tracionar bem para pegar o vácuo na reta seguinte. Só que é óbvio que o Verstappen ia espalhar também. O Verstappen deu uma espalhada e ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Então, assim, desculpa, eu não... Não, mas isso, Bruno... Não entregou, mas eu acho que... Mas isso aconteceu, na minha visão, que eu não sou dono da verdade, mas a minha visão, depois que o Hamilton foi roubado, entendeu? Ele foi roubado naquele safety car, ele, a Mercedes, eles foram roubados naquele safety car, e aí o Vespa, muito esperto, muito rápido, o grande piloto que aproveitou e fez uma belíssima ultrapassagem que o Hamilton deu uma facilitada, porque eu acho que o Hamilton não esperou, porque o pneu dele estava tão desgastado que acho que ele nem imaginou que um pneu novo, com um pneu novo, daria para fazer o que o Vespa fez. Então ele bobeou, porque ele devia ter fechado ali, depois abrir para fazer a curva, porque um movimento pode fazer, né? Ele devia ter fechado primeiro para depois abrir. Ele não fez isso e o Vespa ultrapassou ele. Mas isso, para mim, não tira o roubo que aconteceu antes. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, se fosse... Vamos supor que tivesse naquela corrida o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo. Aí vai o Latifi, bate, os caras dão bandeira amarela, a Mercedes para o Hamilton e coloca o pneu... A Mercedes faz o que a Red Bull fez com o Verstappen, o Hamilton fica com o pneu bom, né? Pneu novo, e o Verstappen com o pneu desgastado. Você acha que teria acontecido a mesma coisa? Acho que sim. Então você não acha que foi roubado? Bom, acho que sim, seria roubado. Não, mas o Hamilton ia ganhar. Não, é porque o roubo, ele pressupõe uma intenção de fazer o mal para alguém. Tipo assim, quando você fala que foi roubado, parece que o Michael Masi pegou e falou: eu quero dar o título para o Hamilton. Ah, tá. Entendeu? Tô tentando ajustar o discurso para te ajudar aqui a não tomar. Entendeu? Não, isso foi considerado. Eu estou falando roubo aqui, mas foi considerado um erro humano. Isso. Só para você entender assim, eu acho isso. Eu acho que o Michael Masi, eu já achava naquela época, continuo achando. Acho que o Michael Masi errou feio, não poderia ter feito o que fez, mas fez porque ele queria que a corrida terminasse. Ele tinha um cenário. O cenário eu quero que a corrida termine em bandeira verde. Dentro desse cenário, ele fez a pior escolha. É isso que eu acho, entendeu? Sim. Mas seria essa escolha com qualquer um. Por isso que eu não acho que foi roubado. Essa questão semântica. Uma questão aí um pouco semântica, tudo bem. Roubado é com intenção, né? Isso. De tirar o título de um e dar para outro. Talvez não. Mas o erro foi tão grande, foi um erro tão básico, né? Porque se ele queria acabar a corrida em bandeira verde, ele devia ter dado a vermelha naquele momento. Ele tinha várias opções. Dentre as opções que ele tinha, ele escolheu a pior. A pior, E escolheu uma, inclusive, que não estava prevista no regulamento. Ele inventou lá o jeito de terminar a bandeira verde. Entendeu? Se ele usasse qualquer opção prevista no regulamento, tudo bem. Por isso que eu acho que a demissão dele é justa. O Fábio já falou que é porque ele não erra sozinho, tudo bem, mas se você assina, quem assina, entendeu? Tem o maior salário e tem a maior responsabilidade. Então... Mas eu vou repetir aqui, o Verstappen tem nada a ver com isso. Não, nada a ver. E se o Hamilton estivesse no lugar do Verstappen, ele faria a mesma coisa, iria para cima do Verstappen para ganhar a corrida. E a culpa não ia ser dele também. Só que ele ia encontrar uma traseira ali na frente dele que não ia deixar a portinha aberta. Ia ser difícil, porque o Vespa já... Por isso que eu falei que eu tenho ressalvas com esse. Porque nas corridas anteriores já aconteceram coisas que eu achei errado. Principalmente no Brasil e na Arábia Saudita. Entendeu? Nessa Arábia Saudita eu concordo com você. Na Arábia Saudita foi impressionante o que aconteceu aquilo ali. Aquilo ali, em qualquer categoria, você sabe disso, você é piloto de kart, aquilo é desclassificação. Na Arábia Saudita eu concordo. Sumária. Você meteu o pé no freio no meio da reta da pista, do lugar mais alta velocidade da pista, você meteu o pé no freio,
aquilo é para ser desclassificado, entendeu? Então, quer dizer, então, aconteceram algumas coisas, o que leva muita gente a achar que foi realmente roubado, e não um erro humano. Foi roubado porque teve outras coisas antes que aconteceram. Mas assim, voltando à questão que a gente estava analisando em relação ao desempenho, se você pegar todo ano e tira o GP de Abu Dhabi e pega todo ano, eu acho que o Verstappen ali teve um desafio muito difícil. Teve. Não, o Verstappen está à altura do desafio, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que se os dois estivessem no mesmo carro, eu não apostaria em nenhum dos dois. Entendeu? Você tem que apostar. Não vou apostar, não aposto. Porque eu não tenho a menor, hoje em dia, né? Eu não tenho a menor certeza de quem vai ganhar, entendeu? Então, quer dizer, o Verstappen está contra qualquer outro da Fórmula 1, eu apostaria no Hamilton. Ou, se fosse contra o Verstappen, eu apostaria no Verstappen. Mas, os dois juntos, eu não tenho condição de apostar. Então, eu coloco eles no mesmo nível, quer dizer, então é isso. É isso. Ó, vamos lá, o Cábio Fambus, esse grande Cábio Fambus. Cábio Fambus, esse é fã, hein? Esse é fã nosso aqui, Fambus, ele é Fambus, né? Ele pergunta o seguinte, já que o Bruno não quis fazer a pergunta ao Adalto no programa passado, aliás, quase ninguém participou dessa enquete que eu propus aqui, que eu ia fazer uma pergunta sobre o Gilles Villeneuve. Então, eu estou vendo vocês muito passivos aqui, entendeu? Mas vamos ver o que o Cábio Fambus disse. Ó. Será que o Gilles Villeneuve é o piloto mais superestimado de todos os tempos? Será que o Jacques Villeneuve não foi muito melhor que o pai? Ó, isso aqui é uma sacanagem. Eu nunca falaria isso. Eu jamais compararia esse picareta do Jacques Villeneuve com o filho, com o pai dele, com o Gilles Villeneuve, né? Agora, o resto da pergunta, eu gostaria de ouvir a resposta do Adalto. Se ele é superestimado? Atenção, quem fez a pergunta foi o Cábio. Não fui eu. Cábio. É o seguinte, vamos lá. Você, para entender alguns fenômenos da vida, você tem que vivenciá-los. Senão você não entende. Por isso que muita gente não entende o Senna até hoje. Gente que nasceu, sei lá. Até o Bruno e o Fábio tem mais dificuldade de entender o Senna, porque eles nasceram em 1980, né? E o Senna começou na Fórmula 1 em 84. 84. Entendeu? Então, eles tinham discernimento para isso, né? Então, quem realmente tinha discernimento para ver o Senna era quem tem minha idade, um pouco mais novo que eu. Gente que nasceu até na década de 60, até 69, tinha discernimento para entender melhor o Senna, a carreira do Senna, tudo que ele fez, tudo que ele representou. É a mesma coisa com o Gilles Villeneuve. O Gilles Villeneuve, ele representou... ele só tem 6 vitórias. E é considerado um campeão sem título, com 6 vitórias na carreira. Morreu cedo, teve poucos anos na Fórmula 1, teve poucos anos de carro competitivo, né? Quando, em 79, ele já estava na Ferrari, mas o primeiro piloto não era ele. Ele teve que deixar o sul-africano... qual é o nome dele mesmo? George Scheckter. George Scheckter. Você via o Gilles Villeneuve atrás empurrando ele, mas não passava, entendeu? Porque não era para passar. Foi prometido para ele que o próximo seria ele. Por isso que teve a briga em 82 com o Didier Pironi, porque ali o combinado era o Gilles Villeneuve era o primeiro piloto, né? E o Pironi não abriu para ele lá em Imola, né? Famosa Imola. Então, tudo isso você já teve vivido isso para entender. Ele tinha muito carisma, ele era muito raçudo. O Gilles Villeneuve, no Canadá, ele chegou em terceiro lugar numa corrida, que o aerofólio dianteiro dele, em vez de estar assim, estava assim. E ele estava guiando assim, com a cabeça assim. Entendeu? O carro dele desmanchava, batia, não sei o quê. Ele dava um jeito de ir para o boxe, ele não abandonava o carro no meio da pista, como faziam os outros. E naquela época quebrava muito o carro. Teve corrida que chegou... muitas corridas que eu assisti, e que... o Bruno deve ter assistido também, porque viu corrida, que chegaram 5 carros, 6 carros, 7 carros.
porque os carros quebravam muito. Não é que nem hoje, que não quebra carro nenhum, né? Dificilmente quebra um carro hoje. Naquela época era dificilmente não quebrava muito o carro, né? Então ele conseguia levar o carro para o box, ele era querido por todos, ele era um cara em disputa, quase imbatível, apesar de ser absolutamente limpo, não tem uma acusação de nenhum piloto, de nenhum fã, que ele tenha jogado alguém para fora da pista de propósito, entendeu? Então, você soma tudo, era da Ferrari, o cara só por ser da Ferrari já tem uma, né? Então você soma tudo isso, né? E ele é muito rápido, piloto, ele andava qual era o defeito dele, né? Ele muitas vezes andava um pouco mais, andava mais que o carro, né? E isso é um defeito, então às vezes ele exagerava, dava umas batidas que não precisava, mas foram poucas vezes. Aconteceu 2, 3 vezes ele exagerar em largada, por exemplo, entendeu? De ele querer, porque largando em sétimo, né, mais ou menos, sexto, sétimo, é muito difícil você ganhar a corrida, a não ser hoje em dia, quando você está largando nessa posição, porque tomou uma punição. Seu carro era carro de pole, mas por causa de uma punição, você está largando mais atrás. Então você tem um carro mais rápido que os outros. Naquela época não tinha esse negócio de punição. O cara que largava em sexto, sétimo, é porque o carro dele era o sexto, sétimo. Então ele tentava ganhar, ele era um ótimo largador, então ele tentava ganhar muita posição, muitas vezes ele tentava ganhar posição na largada, antes da primeira curva, e exagerava, encostava em um, encostava no outro. Então aconteceram essas coisas. Mas assim, ele é um cara que, por exemplo, manteve muita gente assistindo Fórmula 1. Meus amigos, tudo, naquela época, né? Por causa do Emerson e o Piquet começando também, todo mundo gosta. Não é que nem hoje, né? Que é difícil você ver um adolescente, né? Acompanhando Fórmula 1. Tem, mas são poucos. Naquela época, a maioria gostava. Era futebol e Fórmula 1. Por quê? Era o que o Brasil era bom, né? Já tinha tido 2 títulos do Emerson, um título do Piquet. Então, Brasil, como é que o Brasil vai ter 3 títulos na Fórmula 1, que era um troço espacial para nós aqui, né? Então, todo mundo gostava, assistia, e todo mundo torcia para ele, entendeu? Era incrível isso, né? Eu acho até que no começo ele tinha mais torcida do que o Piquet. Depois o Piquet também ganhou, começou a ganhar, foi tricampeão. O Piquet era insuportável também, ninguém gostava dele. Entendeu? Ele tinha até mais torcida que o Piquet, que era brasileiro, entendeu? Chatíssimo. Então ele tinha muito carisma, era muito rápido, muito raçudo e guiava pela Ferrari. Deixa agora, vamos filosofar. Vamos filosofar agora. Vamos filosofar. Você sabe muito bem que a morte precoce, ela é evidentemente, né? Não estou dizendo que alguém quer morrer cedo, mas assim, quando acontece no esporte, o cara ele acaba não enfrentando o ocaso, né? Então, por exemplo, você citou aí o Senna. Tem essa vantagem que você falou. Você citou aí o Senna. Que, inclusive falou da gente, eu e o Fábio, da nossa cidade, tudo. Realmente, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 com o Senna já estava sendo campeão, tudo, então não peguei o começo dele ali, né? E tudo. Mas assim, o Senna, por exemplo, eu não consigo comparar o Senna com o Schumacher, por exemplo, não consigo. Porque o Schumacher acompanha a carreira dele inteira, inclusive a parte final, que foi triste, né? Melancólica. E você tinha discernimento para entender. O Schumacher terminou a carreira, igual você falou aí, tomando pau do Rosberg na Mercedes, que é uma coisa, impensável, né? Inclusive, postei esses dias um vídeo do 25 anos do GP da Hungria de 98, que o Schumacher e o Ross Brown inventaram o conceito de Hammer Time. Eles queriam ganhar da McLaren e não conseguiu. O cara, ao invés de diminuir um pit stop, ele aumentou um pit stop. Uma coisa totalmente subverteram a lógica e fizeram uma corrida espetacular e tal. Muito bem. O Senna não enfrentou isso. Ele morreu absolutamente no auge. Inclusive, o Senna, em 93, tecnicamente, ele sobrava tanto que sozinho ele conseguia ganhar da Williams com aquele carro espetacular que tinha lá, que era quase 2 segundos mais rápido
que a McLaren. Então era uma coisa absolutamente fantástica, que uma carreira foi ceifada. Vamos ao Gilles Villeneuve. Qual a impressão que eu tenho? E aí, o que você falou a respeito de acompanhar o momento é impossível, porque só se pegasse uma máquina do tempo e voltasse. Mas o que eu vi, assim, é que era um piloto realmente era muito rápido. Essa parte do carisma eu não sei, porque aí entra essa parte, né, temporal, que não tem como voltar. Não tem. Mas era um piloto que, a mim, me parecia cometer erros demais para quem, se tivesse uma carreira além do acidente, pudesse ser campeão do mundo, entendeu? Um campeão do mundo, ele tem que ter algumas qualidades, né? Dentre elas, não cometer tantos erros, né? Sim. E ele, assim, você falou 2, 3 aí, mas no resumo que eu vi, ele cometia erros numa quantidade industrial, assim, ele batia bastante. Ele largada muitas vezes, mas no meio da corrida. Ele era o famoso piloto win or wall, né? Ganhar o muro. Como o Mansell, como o Ronnie Peterson, como o Gilles Villeneuve, estamos falando dele, como um pouco o Senna. Depois o Senna foi ficando mais... que o Senna foi assim muito no começo, mas o Gilles Villeneuve, por exemplo, em 82, já tinha 5 anos de Fórmula 1, né? Começou em 78, né? 77, né? Meio de 77, né? A primeira temporada dele. Né? O pessoal considera 78. Que 77 acho que ele fez assim 3 corridas, como a McLaren, né? Um negócio assim. Você vê, 78, 79, 80, 81, morreu em 82 no meio do ano, né? Ele teve 4 temporadas e meia só de Fórmula 1. Se você olhar o Verstappen hoje, com 25 anos, ele tem 8 temporadas de Fórmula 1. E fora a quantidade de corridas, né? Que hoje em dia, naquela época, tinha 14 corridas no ano, hoje tem 22, né? Agora, só uma última coisa, hein, Adalto? O acidente, muito poucas, as pessoas não falam muito do acidente do Gilles Villeneuve e tal, mas assim, era uma classificação, né? Ele vinha em volta rápida, em Zolder, e tava o Jochen Mass, não estava em volta rápida, estava lento na pista, e o Villeneuve vem, bate e decola, e o carro já vai desintegrando, porque naquela época era assim, né? O carro se desintegrava inteiro quando qualquer toquinho. Isso é envolto no mistério também. Então, mas um piloto com a experiência do Jochen Mass não podia estar na linha, porque ele estava na linha de corrida, você concorda? Pela imagem que a gente vê, estava na linha de corrida. O Villeneuve sai da curva, quando ele vai espalhar no traçado, estava lá o Jochen Mass enorme, um piloto já tinha o quê? Uns 10 anos de Fórmula 1 ali, estava no final da carreira. Andando lento no traçado. O Villeneuve o reflexo foi desviar, a roda dianteira direita pegou na traseira esquerda, e aí, meu filho, um abraço. Olha, foi um dos acidentes mais pavorosos que eu já vi. Que mostraram, inclusive, naquela época mostrava os acidentes, né? E mostrava replay, câmera lenta, tudo. O acidente é pavoroso, né? Ele é cuspido fora do carro e ele vai cair numa grade. Uma cerca lá na grade. Né? A cabeça na grade, sem capacete, foi arrancado fora, sem couro cabeludo, entendeu? O couro cabeludo arrancou fora também. É uma pancada muito forte, né? E eu sei que, olha, para mim, foi o ano que eu parei de ver Fórmula 1, não vi mais corrida nenhuma. O Keck foi campeão, não sei nem como, porque eu não vi mais corrida nenhuma depois disso. Eu te falo como, ele não ganhou corrida nenhuma, ganhou uma corrida e foi campeão, chegando em segundo em todas as outras corridas, praticamente. Continuando a pergunta aqui do Cábio Fábio, está falando do especial de 2008, que o Felipe Massa estava ameaçando processar, parará. Ex-campeões têm mais portas abertas dentro e fora da Fórmula 1, às vezes carreiras mais extensas pelo fato de ser ex-campeões. Talvez o Fernando Svester Derinhu não tivesse acontecido se o Felipe tivesse sido campeão em 2008. O que vocês acham? Não sei. É difícil. Não sei, É difícil. O Felipe Massa era um piloto que poderia ter sido campeão. Né? Ele poderia ter sido campeão. Ele pegou um carro muito bom, a Ferrari era muito boa. Tinha um estilo parecido com o Schumacher, gostava do carro traseiro. Se deu bem com o Schumacher, diferente do Rubinho, que não se dava tão bem assim com o Schumacher. Né? O Felipe Massa se deu bem com o Schumacher, eram amigos, faziam o mesmo acerto. Então casou muito bem o Felipe Massa com a Ferrari. Ele poderia ter sido campeão.
Aconteceu, não era para ser, entendeu? Não era para ser. Aconteceu várias coisas, né? Inclusive nesse ano aí, 2008, que até hoje está repercutindo, né? Foi nesse ano que ele rodou, acho que 7 vezes em Silverstone. A gente fez o especial aqui na semana passada, né, da temporada de 2008, a gente relembrou aí, ele errou muito, a Ferrari errou muito, sabe? Não, então... A Ferrari já vem com esses problemas, tudo, né? Felipe Massa também errou, não sei o quê. Teve a sacanagem da Renault, né? Lá em Singapura, que o Felipe Massa estava liderando a corrida. Então, mas não aconteceu, entendeu? Não aconteceu. O Autorrace já estava no ar. Eu lembro que eu escrevi uma coluna para o Felipe Massa, para ele, como se fosse uma carta para ele, agradecendo ele, entendeu? E depois teve aquele acidente que eu conheço muito bem esse tipo de... Porque eu tive um igual, né, ao do Felipe Massa, só que o meu foi de moto. E o do Felipe Massa foi de carro, né? E realmente ele nunca mais foi o mesmo piloto, porque não dá para ser o mesmo piloto. Você perde um pouco da profundidade, da noção de profundidade, quando você tem aquele problema que ele teve no olho, né? Você perde um pouco da profundidade. Ela volta aos poucos, com os anos, mas ela nunca volta exatamente a mesma, né? Então ele não foi nunca mais o mesmo piloto, né? Mas foi isso. Não aconteceu. Poderia ter acontecido, não aconteceu. O Rubinho poderia ter sido campeão também. O Rubinho teve um ano que guiou muito, acho que foi 2003, não lembro. 2003. Guiou muito, também poderia ter sido campeão. Mas não foi nem vice, né? Não era pra ser. O Felipe Massa é uma decepção, né? Cada notícia que sai eu fico mais... Agora é essa que vocês colocaram no Autorrace, que tá pensando no dinheiro, sabe? Aí você fala, velho... Agora ele entrou com, né? Vai ter pergunta sobre isso? Várias. Vamos para frente. Fernando Marinho, Adalto, primeiramente, você é doido, né, de deixar o Autorrace na mão dos Bruno e Fábio Campos. Primeiramente, que ele não é tão doido assim, porque ele deixou o Autorrace, né? Ele deixou somente o Loucos, né? A gente se esforçou muito para derrubar o canal, mas não conseguimos. Minha pergunta é o seguinte: como a Fórmula Indy consegue fazer corridas mais emocionantes que a Fórmula 1? Seria o carro, as pistas, a aerodinâmica? Porque a Fórmula 1 não copia o que dá certo na Indy? Porque senão os fãs da Fórmula 1 vão ter faniquitos e vão morrer de infarto, né? Por isso que não copia. É por isso que não copia. Por isso que não copia. Elas são categorias com filosofias diferentes, mas o que as difere muito são basicamente o histórico delas, né, no resto do mundo, né? Que a Fórmula 1 sempre foi uma categoria mundial, e a Indy, ela, na maior parte do tempo, é uma categoria americana, né? Ela tentou expandir, estava indo bem, chegou a concorrer com a Fórmula 1 quase de igual para igual na década de 90. Eu até já falei que eu até preferia corridas da Indy do que da Fórmula 1. Né? Na década de 90, assim, teve alguns anos que as corridas da Indy eram as corridas não. Eu preferia ver corrida da Indy do que da Fórmula 1, entendeu? Então, por exemplo, eu dormia de manhã quando a corrida... Temos que voltar para casa porque vai começar a corrida, entendeu? Mas são filosofias diferentes. Eu gosto muito das duas até hoje, né? Eu passei um tempo meio fora da... Eles preferem, né? Eles preferem criticar e xingar a Indy do que curtir também. É uma curtição, é esporte. Né, que é um campeonato de construtores e tal. Mas tinha algumas coisas que dava, que a gente já falou aqui várias vezes. Patrocinadores diferentes dentro da mesma equipe, dava o pit stop. Eu já falei isso aqui, o pessoal xingou. A bandeira azul. Pitstops com um mecânico cada roda na parte estrutural, assim. Né? Exatamente, dava para copiar isso e ia melhorar a Fórmula 1. Ia melhorar. Inclusive a bandeira azul, que na Indy você só toma a bandeira azul na segunda volta que você está atrapalhando o cara. Com você, ele vai e te ultrapassa. Você não precisa sair da frente dele. Como na Fórmula 1, o cara ainda está 3 segundos atrás do cara que ele vai dar a volta e já tem 300 bandeiras azuis. Bandeira e luzinha piscando. João Vitor, o que vocês acham das corridas sprint, o grid ser definido invertendo os 10 primeiros da corrida principal de domingo?
Os carros mais rápidos, como Red Bull, Mercedes e Ferrari, iriam vir de trás, teriam uma movimentação maior nas posições. Acham que traria uma emoção maior do que a atual? Eu sou a favor disso. Ele está dizendo o seguinte: pega o resultado da sprint, aí inverte, não é isso? Acho que está dizendo isso. Eu só tenho receio de começar os caras a calcular, sabe? Falar, pô, se eu largar em... Às vezes é melhor chegar em 10º na sprint para largar em primeiro, entendeu? Sabe o que podem fazer para isso não acontecer? Pega a posição do campeonato, na tabela do campeonato. Inverte? Inverte a posição na tabela do campeonato. Então, quem está em primeiro no campeonato vai largar em 10º. Quem está em 10º vai largar em primeiro. Eu acho que podia ser legal, mas para isso ser muito legal, teria que mexer no DRS. Porque com DRS, beleza, os caras vão largar de 10º, 8º, 7º e 6º. Mas em 5 voltas já estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, entendeu? Então... Não sei se é assim também, né? Eu acho. Mas seria melhor que hoje, seria. Sim, seria um pouco... Seria melhor que hoje. As 10 primeiras voltas seriam melhores. Depois... Mas a sprint é curta mesmo. Eu acho que teria umas 10 voltas, pelo menos. Não, mas ele está falando para inverter o grid do domingo. Entendeu? Não. Aí já... Olha, eu nem seria contra também, viu, João Vitor? Mas aí você tem os puristas, ou metidos a puristas, né? Muitas vezes nem são puristas, porque escrevem cada asneira, falam cada asneira, mas são metidos a puristas. Isso é um absurdo, isso não sei o quê. Como se fosse com eles. Negócio, né? Ofensa pessoal. Vira uma coisa pessoal, quer dizer. Eu não entendo isso, né? Que está acontecendo com o mundo, né? Tudo é pessoal agora, né? Então, é impressionante isso. Então, mas vai fazer o quê? É assim que é e pronto. É assim, vamos lá. Doutora Ron, grande doutora Ron, ela estava escrevendo aqui o seguinte: na última quinta pega mesmo, hein, Bruno? Oi? Não te pega esses caras. Doutora Ron, não, nunca me pegam. Puta, mas me pega fácil, viu? Eu sei que pega. Ia me pegar essa daí. Eu sei que ia. Por isso que eu já me apressei aqui. Né? Na última quinta-feira foi mencionado que um lastro nos carros... Nossa, isso é outra coisa também. Foi mencionado que um lastro nos carros das equipes dominantes equilibraria o campeonato. Mas não acham que isso acabaria eliminando a engenhosidade das equipes, que não poderiam desfrutar dos resultados proporcionados por cada nova solução ou grande inovação? Afinal, que motivação teriam os engenheiros de uma equipe para levar o desenvolvimento de seu carro aos limites do aperfeiçoamento técnico? Se no final todo fastidioso, que linguagem bonita que a doutora Ron usa, todo fastidioso trabalho seria anulado por causa de um lastro no carro. Vamos lá, eu vou responder as do Adalto, porque esse negócio me pega demais. Primeiro de tudo, ninguém aqui gosta de lastro. Você gosta de lastro, Adalto? Não. Não, ninguém gosta de lastro. Mas... mais do que não gostar de lastro, a gente gosta de competição. Isso. Então, o lastro seria um paliativo. Outra coisa, isso que a pessoa falou aqui, que qual seria o incentivo? O incentivo seria ganhar o campeonato. Porque com lastro ou sem lastro, ele tem que fazer um carro muito bom para ganhar o campeonato. Então, assim... o que o lastro ia fazer é equilibrar um pouco mais as forças. Isso. É o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal nem de longe. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém acha legal. Mas se não tem de outro jeito, pelo menos para ter alguma disputa, alguma competição, para evitar esses desfiles que a gente está vendo a cada domingo aí, que é um saco, que ninguém tem paciência, seria uma opção. E pode ficar tranquilo que ninguém vai deixar de desenvolver carro, porque se não desenvolver o carro, não ganha o campeonato, que é o objetivo. Olha, vamos dar um exemplo recente, espetacular, que aconteceu agora. 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans. Ganhou a Ferrari, depois de 50 anos. Tem lastro lá. Se não tivesse lastro... lá. Tem lastro. Sabia que tem lastro lá? Se não tivesse lastro, a Toyota metia 2 voltas. Isso. Igual quando o Alonso ganhou, né? Que ele foi lá só para cumprir tabela. E só para cumprir tabela. O Alonso teve uma andada dele que ele tirou 40 segundos, sei lá. Ele tirou mais de 1 minuto do carro. E foi uma festa, né, Adalto? Foi uma festa no autódromo, deu uma puta audiência, o pessoal adorou. A Toyota não reclamou que usou lá. Entendeu? O lastro é para equilibrar, não é para jogar o cara.
não é para pegar o cara que fez o melhor carro e jogar ele para trás. Não, é para equilibrar. Entendeu? Quando não precisar, não usa. Isso. Não usa. O lastro é só para que... Se há um desequilíbrio muito grande, põe o lastro. Se não há esse desequilíbrio, tira o lastro. O lastro não é uma coisa obrigatória. É que, assim, na atual situação, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio hoje, há um desequilíbrio muito grande hoje, entendeu? Então é por isso que a gente está falando isso. A gente não quer, por exemplo, que eu não gostaria que colocasse... A Fórmula 1 vai decidir agora colocar o lastro na próxima corrida até o final do ano, digamos. Se a Fórmula 1 fizesse isso, e o Verstappen não ganhasse mais nenhuma corrida até o final do ano, está errado. A Fórmula 1 errou, colocou mais do que deveria. Eu até acho assim, eu discordo de uma coisa, eu não faria isso no meio do ano, assim, numa canetada. Não. Tipo, tem que começar por exemplo, então para 2024, adota-se a regra do lastro. Sim. Né? Sim. Adota-se a regra do lastro. A partir da quarta corrida, por exemplo. Aí depois, se vê que não está funcionando porque já estaria equilibrado normalmente, tudo bem, aí você tira. Tira. Mas a regra do lastro é assim, você só põe quando há um desequilíbrio, assim, um claro desequilíbrio. Né? Quando há um claro desequilíbrio. Quando há um pequeno desequilíbrio, você não coloca lastro. Entendeu? Você só coloca quando há um claro desequilíbrio, como está acontecendo. Como aconteceu com a Mercedes, por exemplo, em 19 e 20. Isso. Né? E como está acontecendo com a Red Bull ano passado e esse. Esse pior que o ano passado. Mas ano passado também. Porque o ano passado eles ganharam, acho que, 17 corridas de 22, não foi? Foi, acho que foi. Então, é um puta... já não conto mais, entendeu? Ficar contando vitória, isso aí é para fã lá dos pilotos. Exatamente, entendeu? Então, é esse o problema. Entendeu? Então, tia, doutora Ron, né? É isso, quase, né? Quase que ele foi. Quase que ele foi. Quase. Mas tá bom. Doutora, é para isso, entendeu? É para equilibrar e não para punir o melhor carro. Vamos lá. O Henry, tem alguma real possibilidade de piloto brasileiro na Fórmula 1 em 2024 como titular? Eu não vejo. 24? Não. Ninguém. Real não vejo. Não. Vamos lá. Dé Almeida. A Fórmula 1 vai mesmo cobrir a vista para a pista de Las Vegas? Vai botar tapume lá? Pode isso. Olha, não é cobrir a pista, né? Eles vão atrapalhar a visão dos hotéis ali, né? Que estão de frente para a pista. Mas, eu conheço bem Las Vegas, né? Vai ser muito difícil para fazer isso. Vai ser muito difícil. Teria que fazer uma arena lá, né? Teria que realmente cobrir a pista inteira, porque não dá para fazer, entendeu? Não tem como fazer isso, né? Os hotéis são muito grandes, são muito largos, muito altos, tem visões de frente, de lado, dos dois lados, né? Seria uma coisa muito difícil de fazer. Então, eu acho que eles vão tentar atrapalhar, né? Vão conseguir atrapalhar alguma coisa, mas longe de tirar mesmo a visão. Muito longe. O filho do Alesi, quais as suas expectativas para o resto da temporada? No sentido de melhorias das equipes, circuitos que favorecem os carros e super disputa Ricardo versus Tsunoda. Relembrando que meu pai foi melhor que o Rubinho e Leclerc juntos. Sacanagem. Claro que foi, né? Esse filho do Alesi é ótimo, né? Você viu um vídeo que eu postei esses dias da Ferrari, o Prost andando em Monza? Com a Ferrari na largada, aí o Prost em Monza e o Alesi na frente dele. Aí o Prost vai, mas é aquela classe andando. O Alesi lá na frente, igual uma vaca louca, passando em cima de zebra, pegando gramas. E aí uma hora ele pula 2 metros de altura, assim, que na zebra cai. Aí o Prost vem e passa. Muito bom. É muito bom isso. Muito bom. Esse filho do Alesi é ótimo porque ele leva as coisas na boa, né, meu? Isso, porque você tem que levar muito na boa quando as pessoas falam assim do seu pai, né? Eu ficaria bravo também se falasse assim mal do meu pai. A disputa é Ricardo versus Tsunoda. Super disputa. Olha, não é uma super disputa, mas uma coisa. Eu
Você apostou, quem você aposta nessa disputa até o final do ano, Bruno? Eu aposto no Ricardo. O Ricardo? É. Então eu vou apostar no Tsunoda só para contrariar o Bruno. Só para a gente ver no final quem ganha. Isso, porque eu acho que é muito equilibrado, então eu não tenho certeza. Mas como o Bruno apostou no Ricardo, eu vou apostar no Japa, no Tsunoda. Então anota aí, filho do Alesi. Isso, anota aí para você lembrar a gente, porque nós não vamos lembrar. Não. Que a gente está falando isso para nos cobrar no final do ano. Quem ganhou isso aí? É isso aí. Ó, André Aires. Senhores, comentem sobre o Massa e eventual ação contra a FIA Liberty. E quando vai sair? Eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto, entendeu? Já fizemos um especial. Já mostramos aqui como foi o ano de 2008, já mostramos aqui que o Felipe Massa não foi roubado porcaria nenhuma, perdeu o campeonato porque fez menos pontos que o Hamilton, porque foi menos competente ao longo do ano, embora tenha feito uma boa temporada durante o ano. Mas o Hamilton fez uma temporada melhor e foi campeão. Bom, eu já falei o que eu tinha para falar. Então, como o Adalto não estava aqui, estava lá de férias, tomando a caipirinha dele, então, caipirinha não, tomando o chazinho com torrada dele na praia, deixa ele comentar esse caso aí. Olha, André, houve uma evolução nesse caso que interessante, né? Porque o Massa estava falando que ele ia pleitear o título de 2008. E hoje, a matéria que saiu pela Reuters, para quem não sabe, Reuters é a maior agência de notícia do mundo. A maior e com mais credibilidade. A Reuters, que eu me lembre, desde criança, nunca deu uma barrigada. Nunca. Eu nunca li uma barrigada da Reuters. Diz que o Massa entrou, ele quer uma compensação financeira porque nada foi feito em relação à corrida de Singapura, onde teria havido uma conspiração. Sim, a conspiração... Eu não gostei do termo conspiração, porque conspiração você pressupõe que tem muita gente envolvida, outras equipes, né? E não foi o caso. O que houve foi uma equipe, a Renault, né? Que ela fez uma armadilha ali, parou o Alonso antes de todo mundo, fez o Nelsinho Piquet. Fez não, né? Pediu para o Nelsinho Piquet, ele fez, né? Bateu o carro de propósito, porque daí o Alonso já tinha parado, então o Alonso ia ficar em primeiro, os outros entraram no box, né? Safety car. E o Felipe Massa perdeu a corrida porque a Renault fez isso. Isso é uma evolução. Não. O Felipe Massa perdeu a corrida porque ele parou no box, assim como todos os outros 20 pilotos. Os outros 20 pilotos fizeram seus pitstops e o Felipe Massa saiu rebocando uma mangueira. Não, mas daí você já está indo mais na frente. Eu ia chegar nesse ponto. Então tá bom. O que ele vai pedir é isso. Entendi. Que acabou entrando no box e perdeu a corrida por causa disso. Acontece que aconteceu isso que o Bruno falou. Ele entrou no box, assim como todos os outros, né? Todo o grid foi pro box. Todo mundo foi pro box. As únicas pessoas que ficaram na pista é quem já tinha parado, que era o Alonso, que já sabia da armação, e o Rosberg, que, sei lá, deve ter tido algum problema e acabou ficando na pista. Exatamente. A Ferrari fez uma troca e mandou o Massa embora com a mangueira ainda conectada no carro. O Massa foi até o final do box, eles tiveram que correr até lá, trazer o carro de volta, né? Não sei nem se trouxeram, não, Adalto. Eles tentaram tirar, mas deve ter quebrado o bocal lá do negócio. Porque se o Massa entrar na pista com aquela mangueira, é desclassificado. Sim. Ele parou ali dentro do box, só que no final do box. E a Ferrari estava lá no começo do box. A Ferrari tinha sido campeã em 2007. Sim. Então a Ferrari usava o primeiro box, acho. Não é, Bruno? Acho que é. Primeiro ou segundo box a Ferrari usava. Então, aí acabou a corrida dele. Então ele tá. E aí, como o Bernie confessou numa entrevista recente
que sabia já, sabia que era armação, sabia que era armação. O Massa, então, os advogados devem ter falado para ele, nem pleiteia título, amigão, porque não tem como, né? Tá no regulamento da Fórmula 1 que uma vez que o campeão é proclamado, o cara é proclamado campeão, não tira mais o título dele. Nem por decreto, não tira mais o título dele. Então não adianta entrar com isso que vai perder. O que a gente pode tentar, eu estou agora imaginando o que os advogados falaram para o Massa, depois de estudar o caso, porque isso não é recente, isso é velho. O Massa está falando, já faz uns 6 meses, né? É isso. Então, o advogado deve ter estudado pra caramba e falar, bom, isso talvez a gente tenha condição de pegar uma grana. Vai, então, termina aí que eu vou comentar. Mas sobre... o título não vai, você não vai conseguir nem a pau, entendeu? Então, mas tá bom. Eu não faria. Deixa eu falar para você agora, você que está aí assistindo, que defende o Felipe Massa, né? Felipe Massa, há 6 meses atrás, como disse o Adalto, ele fez todo um escarcéu por causa desse negócio aí do BR. Nós comentamos aqui no Loucos, né? Isso. E aí ele falou que o título era dele, que foi roubado e tal. E aí ele deu uma entrevista, acho que foi na CNN, falando que gostaria de ganhar o título pelo bem do automobilismo brasileiro e para honrar o nome do Ayrton. Ele falou o nome do Ayrton Senna. Morreu há 25 anos, vai fazer. Não, há 30 anos vai fazer. Entrou no meio, porque ele falou que queria honrar o nome do Ayrton Senna, o país do Ayrton Senna, aquela coisa. E vários... Parece político falando, né? Não, isso, vários pilotos. Parece político falando, fazendo campanha. Vários pilotos foram lá no Instagram do Felipe Massa e fizeram. Olha, Massinha querido, estamos com você e parará. Muito bem. Ele entregou, com certeza, o caso para os advogados olharam e fizeram isso que o Adalto falou assim, amigão, não existe título para você. Isso. Não existe, porque juridicamente é impossível, mas podemos ganhar uma grana. Isso. Então, você que ficou lá no Instagram apoiando o Felipe Massa, é só dinheiro. E dinheiro para o bolso dele, não para o seu. Isso. Não então, se apegue ao que a gente falou aqui. Não se esqueça que o Felipe Massa perdeu o título porque ele não teve competência para ganhar o título, porque ele errou várias vezes durante o ano, como nós mostramos aqui no especial de 2008, e deixa ele ficar mais rico porque ele já é bilionário. Ele quer ficar mais bilionário, enquanto você fica aí com a mão, pagando as suas continhas, entendeu? Lá todo mês e tal. Então é isso aí. Esse que é o objetivo do Felipe Massa. Aquele papo furado todo de automobilismo brasileiro é papo furado. Não tá nem aí para o automobilismo brasileiro. Para mim, todo desenrolar dessa história apenas aumenta a minha decepção, uma grande decepção. Eu era muito fã do Felipe Massa. Para mim era um piloto assim, gostava de tudo dele, até do discurso e tal. Não gosto de mais nada. O Felipe Massa, para mim, passado total, assim, ficou... Eu acho que, pior, ainda acho que ele vai perder, não vai ganhar essa grana. Vai perder. Entendeu? Não vai ganhar nem essa grana, entendeu? Então, eu acho que ele devia ter ficado quieto, deixa na dúvida. Tem um ditado que já falava Winston Churchill. Olha, fica quieto, não fala... Deixa o pessoal na dúvida, porque se você falar, você vai tirar a dúvida, todo mundo se é idiota ou não. Entendeu? O Felipe Massa proporcionou ao brasileiro o seu último grande momento de emoção na Fórmula 1. Foi. Que foi decidir o título em Interlagos. Ganhou a corrida, perdeu o título na última curva por uma circunstância de corrida que acontece, mas o Fábio Campos falou aqui na terça-feira, ele estava lá e falou, todo mundo saiu de Interlagos com o sentimento de ter vivenciado a história, né? De ter visto ali a maior decisão de título da história da Fórmula 1, com certeza foi. O Felipe Massa está jogando isso no lixo, entendeu? Com essa coisa aí de entrar por causa de dinheiro. Mas, enfim, é isso aí, tá falado. Outra coisa que eu quero falar. Não houve, para alguns aí, né? O que houve foi uma sacanagem da equipe Renault, feita pelo Sr. Flávio Briatore e por mais um, esqueci o nome agora. Que eles eram os que mandavam na Renault.
Pat Simons. Pat Simons. O Pat Simons os dois foram banidos da Fórmula 1, depois o Pat Simons foi perdoado, né? O Briatore não foi perdoado, mas fornece um monte de coisa para a Fórmula 1. Tá sempre lá, né? Tá sempre lá, quer dizer, na verdade, ele não pode ter um cargo lá, hein? Mas ele fornece comida, ele ganha uma grana. É tipo um lobista, né, Adalto? Isso. Então, quer dizer, não foi feito nada, né? O que a Fórmula 1 devia ter feito, quando descobriu isso, quando isso aí veio à tona, tinham que ter desclassificado a Renault. Né? Tinham que ter falado, ó, vai ficar, se a Renault não tivesse mais na Fórmula 1, vai ficar 10 anos sem entrar, se quiser, não vai poder entrar. Vai ter que pagar uma grana para a Fórmula 1 pelo que você fez, entendeu? E tanto o Nelsinho quanto o Alonso iam ser desclassificados do campeonato também. Né? Não só a equipe. Os dois seriam desclassificados do campeonato. O Alonso jura de pé junto que não sabia, o Nelsinho jura de pé junto que o Alonso não sabia, mas não importa. Tem que desclassificar porque o Alonso foi beneficiado por isso. Entendeu? Ele ganhou a corrida que ele não tinha a menor condição de ganhar. Entendeu? Então tinha que ser desclassificado. É isso que devia ter acontecido. Entendeu? E acabou, parou aí. O resto dos outros pilotos, as outras equipes, quem estava assistindo, a própria Fórmula 1, ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. Entendeu? Então, é isso aí. André Aires, de novo, tá falando assim, Bruno, eu entendi errado ou você deu a entender no último programa que só o Verstappen consegue tirar potencial desse carro da Red Bull, o fator Verstappen? Concorda que tem pelo menos 5 pilotos capazes de vencer com esse carro lá do Pérez? Até mais do que 5. Não. Se eu der a entender isso, com certeza tem vários pilotos do grid da Fórmula 1 que seriam campeões com esse carro da Red Bull. O que eu já disse aqui algumas vezes é que neste momento eu não estou conseguindo ter certeza do tamanho do potencial do Verstappen. Assim, até que ponto essa diferença toda é só o carro ou tem o fator Verstappen? Tá confuso isso para mim agora. Só que também nunca vou saber, porque como o companheiro é o Pérez, que, né, não tem, é indefensável nesse momento, então não indefensável. Tem como. Deixa eu tentar dar um pitaco nisso, porque eu acho legal isso, né? Para o pessoal entender o que eu acho disso. Existe o fator Verstappen mesmo. O carro da Red Bull, desde que estava lá o Gasly, o carro da Red Bull ele tem um problema em entrada de curva. O carro é instável na entrada de curva. Né? O carro tinha aquele rake alto, ele tinha esse problema de ser muito instável na entrada de curva. Como o Verstappen, desde a categoria de base, ele já faz a curva de uma maneira um pouco diferente dos outros, o Verstappen freia um pouquinho antes, dá uma rolada no carro, depois ele vira o volante e acelera para ajudar o carro a rotacionar. Combinou esse defeito do carro, o carro não é perfeito, ele tem esse defeito, combinou com a tocada do Verstappen. Combinou. Então, uma vez que combinou com a tocada do Verstappen entrega com o carro assim, porque ele até ajuda, o carro ser assim até ajuda o Verstappen, né? O que não ajuda quase nenhum piloto, mas no caso do Verstappen até ajuda, eles não vão tirar esse defeito do carro. Porque o cara entrega com o carro assim. Então, se você for fazer uma curva normal, tradicional, um traçado clássico com esse carro, você vai ter dificuldade toda vez que for entrar na curva. Na freada, na hora que você virar o volante, o carro vai fazer assim. Entendeu? Você vai ficar arrumando o carro. O Verstappen não, como acontece com o Gasly, como aconteceu com o Albon, como agora acontece com o Pérez, né? Por que o Verstappen tem essa super reta que o Pérez não tem? O Pérez tem uma reta boa, mas não que nem o Verstappen. Por quê? O Verstappen faz a curva diferente. O Verstappen freia reto, né? Ele vira o volante de uma vez e já sai acelerando de novo. Entendeu? Então ele já acelera, ele aproveita esse defeito do carro para ser mais rápido. Né? Porque ele já gosta de guiar assim. Ele já fazia isso nas categorias de base. Tem vídeo disso, tem vídeo na internet, né? Mostrando isso. Eu fiz um vídeo mostrando isso. Maldito vídeo eu não acho, porque eu acho que foi
Maldito vídeo. Sabe que outro dia eu fiquei horas, eu não achei o vídeo. Porque o título deve estar outra coisa, eu não sei o que é, entendeu? Mas tem lá, inclusive, mostrando o Verstappen nas categorias de base fazendo isso, entendeu? Então, isso ajuda muito. Então, tem o fator Verstappen, sim, não tem dúvida que tem. Agora, se tem outros pilotos que conseguiram fazer isso, eu acho que tem. Porque o Hamilton, às vezes, faz isso. A McLaren tem esse problema. A McLaren tem um problema em entrada de curva, que é um carro muito difícil também, totalmente imprevisível a entrada de curva, que o Norris, como já começou na McLaren, já pegou o carro assim, ele acostumou com o carro assim. Adapta, né? Ele se adaptou a isso. Já o Ricardo, que já está na Fórmula 1 um tempão, andava bem, sempre andou bem. Na hora que pegou um carro assim, não andou nada. Não andou nada, entendeu? Por isso eu acho que colocar o Ricardo na Red Bull, do lado do Vespa, hoje, o Ricardo vai tomar um cacete enorme, entendeu? Agora, já o Norris eu acho que não toma, o Hamilton acho que não toma, talvez nem o Leclerc toma. Esses três caras, e o Russell também não. Esses quatro caras eu tenho certeza que iam dar um puta calor no Verstappen, entendeu? Muito bem, tá explicado. Doutor Caveira, alguma chance do Drogovic na Índia ano que vem? Só vi ele flertando com aquele lixo da Fórmula E. Que isso, doutor Caveira? Que isso, que linguajar é esse? Que absurdo. Alguém, por favor, da equipe, ligue para a equipe dele e fale da Índia. O Drogovic cairia bem no carro 29 do Devlin De Francesco, no carro 6 do Félix Rosenqvist, no carro 30 do ex-Jack Harvey, que está sem pilotos e tantos outros competitivos. Aí tá falando aqui para falar do Gilles Villeneuve, já falamos. Eu não acho que a Fórmula E é um lixo de jeito nenhum, mas eu iria para a Índia, assim, se eu tivesse que escolher entre as duas, né? Eu também iria para a Índia. Eu vou te falar, eu acho a Índia até, como categoria de base para a Fórmula 1, eu acho ela melhor até que a Fórmula 2. Pode ser. Eu acho até melhor que a Fórmula 1, porque ela é mais competitiva. Ela é muito competitiva, os carros são... ela é muito... ela anda em todo tipo de circuito, ela não tem ela não é asseada como é a Fórmula 2, por exemplo. É tudo certinho, tudo no seu... Não, mas é porque aí a Fórmula 1 é assim, né? Mas o cara, se o cara consegue guiar bem um carro da Indy, guiar redondo, ser rápido, como o Palou, por exemplo, esse cara tem tudo para se dar bem na Fórmula 1, eu acho. Eu acho que esse cara tem tudo para se dar bem. Não, mas vai ser o Colton Herta. E aí vai ser diversão garantida para nós. Aí é complicado. Porque ele já não está se dando nem muito bem lá na Índia. Né? Já saturou, né? Passou do ponto, né? Vamos lá. O Murilo Carvalho. Fiz uma análise sobre a evolução da Red Bull 2021 para 2023. Red Bull começou em 2021 melhor, mas a Mercedes aumentou a potência do motor na Inglaterra em diante. Você pode se lembrar que Hamilton usou o motor com mais potência no final do ano. A Mercedes estava ligeiramente melhor e equilibrou a briga entre Hamilton e Verstappen. Perguntinha grande, hein, o seu Murilo Carvalho, mas vamos lá. Em 2022, a Red Bull conseguiu fazer o motor Honda praticamente igualar a potência do Ferrari e do Mercedes, e ainda tem a aerodinâmica refinada do Adrian Newey. Ou seja, o carro não tem ponto fraco em nenhum setor. Conclusão, não tem para ninguém. Nessa condição de igualdade de motor, não vejo como a concorrência conseguir passar a Red Bull, a não ser que mude o regulamento ou o Adrian Newey se aposente. Queria saber a opinião do Adalto. Já falamos isso aqui várias... Mas o 2021 que não foi a partir da Inglaterra, viu, Murilo? Foi nas 4 corridas finais do ano que o Hamilton teve um motor mais forte. Eles fizeram os testes com o Bottas. Você deve lembrar, o Bottas tomou várias punições de grid por causa de motor. Eles estavam tentando andar com o motor quase a corrida inteira, muito tempo em potência máxima. Eles precisaram melhorar a confiabilidade do motor para fazer isso. Fizeram isso com o Bottas topou fazer, porque ele estava fora da luta pelo título. Ele topou fazer, então ele tomou várias punições, até acertarem. Aí, nas últimas 4 corridas, o Hamilton, em 3 delas, andou com esse motor. Não andou nas 4, inclusive, porque eles viram que o motor não ia aguentar 4 corridas assim, andou em 3. 2022, 2023, eu não sei se vai precisar. Eu ainda não estou convencido de que só no próximo regulamento alguém vai chegar na Red Bull. Mas isso aí é uma coisa que eu posso estar completamente enganado, entendeu? Tomara que você não esteja, mas eu não sei.
Eu posso estar completamente enganado. Pode ser que realmente ninguém vai chegar até 2026. Mas eu acho que assim, eu nunca, vendo Fórmula 1 há 50 anos, né? Eu não posso descartar a Mercedes fora, entendeu? Porque a Mercedes mostrou, nos últimos 10 anos, uma excelência, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na Fórmula 1. Uma coisa tão espetacular como a Mercedes teve de 2014 até 2021. Vamos lá, ó. Comparado à Ferrari de 2000 a 2004, e talvez a McLaren de 88 a 89. Foram as 3 melhores coisas que eu acho que eu vi na Fórmula 1. Então não consigo duvidar que a Mercedes não vai conseguir. Gostaria de não duvidar da Ferrari também, mas eu duvido porque a Ferrari, né, é difícil. É difícil. Boa. Ó, o Lucas Neves, Adalto e Bruno, qual a qualidade mais importante que o piloto deve ter? Velocidade, paciência, inteligência, esperteza ou outra? Bom, a qualidade mais importante é velocidade. 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 Piloto lento não vai fazer nada. Isso. Mas isso não quer dizer que ele não precisa ter as outras. Isso. Ele precisa ter as outras. Mas é como se fosse assim, a base é a velocidade. É o que a gente estava falando aqui do Gilles Villeneuve, mais ou menos, né? Isso. Tinha velocidade, estava lá. Isso. Aí você tinha que ir pegando os outros skills, né? Muito bem pensado. Paciência, Gilles Villeneuve, 0. Zero. Inteligência, assim, ele tinha fora do carro, dentro do carro, tirava um parafuso. Desligava o cérebro. Isso. Esperteza, mais ou menos, entendeu? Precisa. Leitura de corrida, bom, isso entra em inteligência. Mas é velocidade. Sem velocidade... Não tem nada que possa fazer. Não. Brother, tá perguntando aqui sobre 2008, sem menosprezar o Massa, mas acho que ele não era do nível do Hamilton, mesmo naquele segundo ano do Hamilton na Fórmula 1. E por isso tendo a pensar que a Ferrari era um carro melhor. Então, qual o melhor carro de 2008? McLaren ou Ferrari? E o nível de Massa e Hamilton naquele ano? Foi parecido? Foi parecido, Adalto, o nível do Massa e do Hamilton em 2008? Eu acho que a Ferrari teve o melhor carro tanto em 2007 quanto em 2008. Só que a dupla por exemplo, da McLaren em 2007, uma das melhores duplas da história, Hamilton e Alonso. Hamilton e Alonso. Em 2008 já não era mais o Alonso, mas eu ainda acho que a McLaren a Ferrari tinha um carro melhor, pouca coisa melhor. Não é que o carro era, não, disparado melhor carro, não. Pouca coisa melhor, mas era. Assim como 2007 também, acho que era pouca coisa melhor a Ferrari, mas era. E eu acho que, apesar de o Massa ter tido um alto nível, até o acidente, eu acho que ele teve alto nível de pilotagem, eles não estão na mesma prateleira nunca. O Hamilton e o Massa não podem ser colocados na mesma prateleira. Não, mas naquele ano, ele quer saber naquele ano. Não, nem naquele ano. Não, o Hamilton guiou mais, entendeu? Ainda mais que ele tinha um carro um pouco pior e mesmo assim ele foi campeão. Então acho que ele guiou mais. Muito bem. Rodrigo Peçanha, em Spa, a Mercedes tentou abaixar o carro ou aconteceu algum outro evento que resultou na volta dos kicks? A Mercedes tentou abaixar o carro, mas não foi só isso, viu, Rodrigo Peçanha? Eles tentaram um acerto meio radical também, além de abaixar o carro. Abaixar o carro já é radical para eles, né? Mas eles tentaram outras coisas lá também, inclusive com aquela asinha traseira, né? Aquela asinha traseira que fica inferior, né? Que faz o DRS da Red Bull ser tão bom assim, porque ela estola. Aí o carro ficou um cabrito de novo, entendeu? Vamos lá. O Siegfried, concordo plenamente com o Fábio Campos quando diz que um carro de Fórmula 1 é projetado dentro de todos os limites do regulamento. E depois o piloto e os engenheiros têm que adaptá-lo ao seu estilo de pilotagem. Não um projetista que já projeta o carro para um estilo definido. Tá bravo, Siegfried.
Tá falando o Siegfried é bravo, né? Ele é bravo. O Gil de Ferran disse, em entrevista que o carro da McLaren estava com os últimos componentes fabricados, não era especificamente para a chuva, como foi aventado. Na Bélgica. Vamos lá, Siegfried. Primeiro, é lógico que o Fábio Campos está certo, você tem que concordar plenamente com ele. Uhum. Porque é lógico que está certo. Eu já expliquei isso antes aqui. Nenhum carro é perfeito. Todos os projetistas tentam fazer o melhor carro dentro do regulamento atual. Dentro do regulamento que eles têm no momento. Né? Todos os projetistas. Não é só o Adrian Newey, todos. O Adrian Newey tem uma qualidade que é entender qual é a melhor qualidade do piloto dele. Já mostrou isso com o Vettel, né? Quando ele fez um carro oposto do que é esse, um carro que o Vettel gostava da traseira pregada e da frente meio solta, né? Ele fez um carro assim para o Vettel e agora ele tem um carro assim pro Verstappen, o que é uma inteligência dele, né? Mas o carro é feito, ele é dentro do regulamento, é lógico que é, da melhor maneira possível. O que o carro tem, ele tem esse pequeno defeito na entrada de curva, só que para o Verstappen isso não é defeito, ele não vai atrás de corrigir isso. Ele vai atrás de fazer o carro mais rápido, como ele conseguiu fazer um carro mais rápido de reta. É impressionante que o carro é mais rápido de reta do que os outros. Então ele falou, vamos pôr reta no carro, entendeu? Ele pôs reta, o Verstappen sabe tirar proveito disso, né? Ele freia antes, acelera antes de que todo mundo também. Então, você tem voltas aí, todas as voltas, as comparações das poles, okay? Na saída de curva, depois de 200 metros, o Verstappen já está a 250 por hora e o cara que fez o P2 está a 220. Então o carro tem mais reta para isso. A asinha lá estola e pronto. Então é isso. Então não tem nada de demais nisso, né? O Gil de Ferran disse em entrevista no canal. Eu assisti. Eu assisti. Porque me avisaram. Foi Rubinho e Gil de Ferran. Quem não vai ver isso? Rubinho e Gil de Ferran. Eu assisti um assisti inteiro, né? Porque foi muito longo, assisti uma parte. Ninguém disse que a McLaren fabricou componentes para chuva. Isso não existe. Nem a McLaren, nem nenhuma outra equipe. O que foi falado, que a gente falou aqui, que eles estavam com acerto para chuva. Acerto de chuva. Isso. Que é uma aposta que você faz, né? Estavam mesmo. Você faz uma aposta que, eu acho que vai chover. Vamos largar com acerto para chuva? Vamos. Aí não choveu. Dançaram. Foi isso. Não, e o negócio da McLaren não é nem que estava visível, né, o tamanho da asa traseira, né? Lógico, era visível. Parecia um farol atrás do carro, aquele negócio. Você vê, na sexta e no sábado choveu, vê onde a McLaren andou. No domingo não choveu, vê onde a McLaren andou. Pronto. Não precisa ser nenhum gênio, entendeu? E agora, esse é o tipo de coisa que o dirigente da equipe nunca vai admitir, né? Lógico. Nunca vai. Ele vai falar, não, que isso. Lógico que não. Agora, se tivesse chovido, domingo, direto... e eles iam falar, que é isso. Nós somos gênio. Somos gênio. Somos gênio. É isso aí, bicho. Ô, Siegfried, vamos jogar o jogo, Siegfried. O Gil de Ferran é funcionário da McLaren. Você acha que ele vai chegar e falar, erramos aqui, colocamos? Não, ele vai inventar uma puta desculpa. Entendeu? Mas se ele tivesse ganhado a corrida, aí ele ia chegar e falar, ele ia falar, não, fui eu que sugeri. Eu cheguei lá e falei, põe um acerto para... Tô brincando, não sei se o Gil de Ferran ia chegar nesse ponto, não, mas que eles iam aproveitar aí. O Henrico Zampoli, queria me desculpar com vocês, pois a última pergunta, se tem outro canal. É verdade, o senhor está desculpado, mas que isso não se repita. Você sabe que eu não vi essa pergunta. Hoje? Não, semana passada. Pergunta sobre o Max. Claro que o talento está presente no seu DNA. No DNA do Max? O talento? Não está não, que o pai dele era ruim para boa. Mas vocês não acham que o maior segredo dele é ter a mente blindada? Sim, o Max Verstappen, olha... também, né? Também. Ele tem uma força mental
muito difícil de você ver. Pô, você viu em 2021, né? É. O pau quebrando. Teve uma corrida que eles mostraram, acho que foi no final da Arábia Saudita que teve esse lance aí, né? Que mostraram o Hamilton depois sentado, assim, tipo assim, né? Meu Deus, de onde que eu fui amarrar meu bode? E o Verstappen lá, ó. Não, o Vespa tem uma força mental. Olha, para um moleque de 25 anos. É incrível. Vou te falar. E em 2021 ele tinha 22. Exatamente. Tinha 22, então. Eu nunca vi. Né? Eu nunca vi. Tudo bem. O pessoal lá adora ele na equipe, tudo. Mas a imprensa, os fãs, todo o resto é pressão. Entendeu? É impressionante. Ele tem uma força mental impressionante. Gostei do termo blindada. Parece blindada mesmo. Parece mesmo. Sinkheader. Não, mentira. Alexandre Kaspar. Quem será o cara que vai bater? Vai bater o Max e o Sérgio Pérez e vai tirar essa invencibilidade chata da Red Bull. Puta. Eu vou apostar. Eu vou apostar silêncio. Cri, 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 cri. Apostar no Percival. Tá bom, muito bem. Eu vou falar que é o Hamilton, mas isso é chutômetro total. É chutômetro. O Sinkheader pergunta se o anúncio do propulsor 50% a combustão e 50% elétrico e do combustível 100% sintético fez as montadoras tirarem o foco da Fórmula E e voltarem os seus olhos para a Fórmula 1. Que tipo de alterações com efeito imediato a diretiva da FIA pode fazer sobre a alegação de segurança sem o aval das equipes? Ela poderia proibir o DRS sobre essa alegação, se quisesse? Acho que ele misturou duas coisas aqui, ou eu estou enganado? Misturou. O Sinkheader, a Fórmula 1 não está pronto ainda o regulamento de 2026. Não está pronto. Tal de motor. Esse está definido já. 50% elétrico, 50% a combustão, combustível sintético. Isso está definido. O resto não está ainda definido, fechado, com martelo. Eles estão pensando em fazer uma aerodinâmica ativa, né? Ativa. Que você falou. Né? Eu, assim, não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, até porque eu não sei exatamente como seria essa... Então eu não vou ficar chutando aqui. Mas, assim, de bate-pronto, eu sou contra fazer uma aerodinâmica ativa. Entendeu? Eu acho que o piloto tem que ter o input, o piloto tem que gerenciar isso. Pode até ter uma aerodinâmica, você pode até ter partes que mexa, mas o piloto tem que fazer. Não o carro fazer sozinho. Então, tira o rádio, como a gente fala aqui desde sempre, né? E o piloto vai ter que estudar. Além de piloto, vai ter que ser Einstein. Tem que estudar, entendeu? Vai lá no simulador, vai em casa, leva a apostila, estuda tudo, fica bom em física, entendeu? E vai fazer ele, entendeu? O carro fazer sozinho, não. Aí não. Não gosto. E vou te falar, é ruim, hein? Lá em Las Vegas, uma vez, eu guiei um carro da Nissan, aquele GTR. Sei. Sabe? A Nissan fez para competir com o Porsche. O carro é muito rápido, não tem dúvida, só que o carro não tem graça nenhuma. Porque parece que ele faz as curvas para você, parece... mesmo sem com o controle de tração desligado, você mete o pé, o carro não sai. Não tem graça. Não dá. Fórmula 1 já tá muito avançado para ele chegar num nível agora que o piloto não vai ter autonomia. O piloto já não tem quase nenhuma, porque o engenheiro que fica buzinando na orelha dele o que ele tem que fazer. Então não dá. O Henri de novo pergunta, outra pergunta dele, o Adalto, se o Lance Stroll vai continuar em 2024, se o Lawrence vai continuar ou vai vender Aston Martin? Não vai. Olha, vamos tentar dar uma resposta definitiva. O ídolo Stroll só sai quando ele quiser. Isso. Não, quando o pai saiu, Não, ou ele pode querer sair antes do pai. E o pai compra outra equipe, compra outra vaga, né? Com o piloto. Eu não quero mais. Isso. Entendeu? Não quero mais. Pai, quero continuar trabalhando na equipe aqui. Sei lá, vai fazer alguma outra coisa dentro da equipe, ou não sei o quê. Mas enquanto ele quiser guiar o carro, ele vai guiar o carro porque o pai fez a equipe para ele. Isso. Tudo bem, agora virou um negócio. O pai é um gênio. O pai dele é um gênio. Porque fez negócio, dá dinheiro.
Um negócio que ele gastava um monte, hoje ele ganha um monte, né? Ah, mas é porque aí não foi ele, né? Aí também foi a Fórmula 1 que melhorou bastante. Ajudou né? muito nisso. Mas ele teve essa visão aí, né? Uhum. Hoje está ganhando dinheiro. Mas, assim, o dia que o Stroll chegar e falar não quero mais, aí ele sai. Enquanto ele não... Enquanto o ídolo Stroll quiser guiar o carro, ele vai guiar o carro. Vamos lá, Chico Bala. 2023 já foi para o vinagre. O senhor é um Remilzete, senhor Chico Bala. Em 2024, alguém acredita em alguma equipe peitando a Red Bull? Qual? Por quê? Leclerc, Norris, Russell, Piastri? Quem será o principal competidor do Verstappen após a saída do Hamilton e Alonso? Bom, o Alonso no momento não é competidor do Verstappen, né? Então não é o caso. Vai ser o Russell, o Leclerc e o Norris, que são os três mais ou menos na mesma idade, que são muito bons, são muito rápidos. Uhum. Vai ser esses três. Quem é o melhor desses três? Na minha opinião, é o Norris. Uhum. Mas na hora que sentar num carro para ganhar corrida, para ganhar campeonato, é que a gente vê mesmo, né, Bruno? Exatamente. Como a gente falava isso do Vespa, inclusive. Exatamente. O Léo Vasconcelos pergunta aqui sobre a Singapura 2008, Felipe Massa, já falamos, mas ele vai fazer outra pergunta depois. E o Obi-Wan Kenobi, notícias de dentro do paddock sobre o suposto lastro da Red Bull? Ou seria lastro somente no Verstappen ou no Checo, pois caso isso ocorresse, penso que ele brigaria com a Haas se pusesse lastro. Que maldade. Não tem notícia. Não tem notícia. Não, eles não vão mudar o regulamento. Eles não vão fazer isso. Aí seria errado. Aí eu seria contra. Se ele chegasse hoje e falasse assim, vamos agora inventar o lastro para botar esse ano, eu seria contra. Esse ano tá perdido e tal. Agora pro ano que vem, que né, não vejo problema. Isso. Não, eles não estão falando isso. E a Fórmula 1, eu vou te falar. A solução do lastro é uma solução muito simples. E ela é usada por outras categorias, né? A Fórmula 1 não gosta de fazer isso. A Fórmula 1 ela vai tentar fazer o que ela fez, por exemplo, só para recentemente, começaram com a Red Bull em 2014, quando ela proibiu o difusor de soprado. Matou a Red Bull. Depois ela foi tentando matar a Mercedes, primeiro com aquela suspensão freak, que ela proibiu. Não conseguiu matar a Mercedes. Em 2017 ela aumentou o tamanho do carro. Mudou também, ou de novo a suspensão. Não conseguiu matar a Mercedes. Em 2021 eles cortaram o assoalho. Também não conseguiu matar a Mercedes, mas foi campeã de construtores, né? Então, mas pelo menos deu fazer competição. Alguma coisa técnica para não ficar esse negócio. Porque se eles colocam lastro, que seria a coisa mais fácil de fazer, aí todo mundo vai ficar falando, não, mas com lastro é injusto. Eles podiam colocar a regra do lastro sem divulgar. Falar assim, finge que não tem. Ninguém ia saber, ia continuar, ia dar competição e ia ficar de boa. O Léo Vasconcelos está perguntando, última pergunta. O que acham se voltassem os motores anteriores à era híbrida, mas com combustíveis sintéticos? Motores V10, né? V10, V8, não é isso que ele está falando? Eu seria totalmente a favor disso. Isso não vai acontecer. Não. Mas eu seria totalmente a favor disso. Entendeu? Totalmente a favor. Para vocês terem uma ideia como isso está avançado, aqui em São Paulo, os ônibus, não sei o quê, eles vão começar a andar com nitrogênio que vai transformar em água. Vai sair água. É mesmo? Nesses pau velho de ônibus que tem aqui? Então, o ano que vem já vai começar a entrar, acho que no final desse ano, a frota vai ser trocada muito devagar, porque é enorme. Entendi. Mas vai começar nitrogênio, né? E sai água do outro lado, né? No escapamento. Que não vai ter nem escapamento, vai ter um reservatório para água. Vai fazer água. Então, está avançado o negócio, entendeu? O negócio está avançado. Agora, a Fórmula 1 já decidiu isso. Eu achei que decidiu com um pouco de antecipação demais, Bruno. Eu não sei o que você acha disso. Eu nunca te perguntei. O quê? Né? O motor. Sim, para 2026, né? Eu achei que podia esperar um pouco mais para decidir. Mas eu acho que eles fizeram isso para não espantar possíveis interessados, né? Sim. O que acabou também não fazendo tanta diferença, porque vai entrar só a Audi, né? Por enquanto, né?
Por enquanto só áudio. E a Ford é só a parte de baterias, né? Só a parte de bateria. Não, e a Honda que resolveu também voltar, né? Mas a Honda não chegou a sair, né? Não chegou a sair, verdade, né? É verdade. Não sei, pode ser que em 2026 essa formulazinha aí deles que não... Vamos ver, eu espero que não, mas vamos ver se vai dar certo. É isso aí, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, não tem corrida nenhuma esse final de semana, né? Tá uma beleza. Você quer aproveitar aí o seu fim de semana? Aliás, temos corrida. Temos corrida do Campeonato Oscarteiro. Tem? É muito importante, hein, pessoal? Muito importante. Eu até já ia esquecendo de mencionar isso. O Campeonato Oscarteiro estará na Granja Viana neste sábado. Então, você que quer curtir um automobilismo de alta qualidade... Puro, automobilismo puro. Aquele automobilismo... O piloto e o volante, acelerador e freio. Isso, aquele automobilismo que a gente pode chamar de raiz... Você vá na Granja Viana a partir das 16 horas, estaremos lá. Eu acho que eu vou correr às 18, mas eu não tenho certeza não. Depois eu confirmo aí para vocês aí nas redes sociais. Então, se você quiser ver automobilismo mesmo, de verdade, aquele que você fala, puta, isso aqui é corrida, vá à Granja Viana no sábado à tarde que você vai ver. Se você preferir fazer outra coisa, vá no parque, vá no shopping, no cinema. De manhã acho que tem MotoGP, se não me engano. Aí talvez tenha. Muito bem. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu. Tchau.